polêmico? Tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. Muito bem, são 6h52. Em Pauta entra no ar a partir de agora e a gente vem falar de economia, participação do doutor em economia, Hermano Caixeta, aqui na Rádio Clube 98, o nosso comentarista das segundas-feiras. Alô, Hermano, boa noite, tudo bem? Boa noite, Matheus, vocês estão me ouvindo em alto e bom som? Sim, a gente te ouve bem, viu? Ah, coisa boa. Ótimo. Estar aqui de volta e poder contribuir um pouco na leitura aí dos fatos da semana. Ótimo. Hermano, a gente começa com o assunto porque microempreendedores individuais devem também declarar imposto de renda. A gente traz esse assunto daqui a pouquinho, mas antes, o primeiro assunto aqui para a gente poder repercutir aqui na Rádio Clube 98, porque ações do Twitter saltam 23% após Elon Musk da Tesla comprar 9,2% das ações. Quantidade de ações seria suficiente para o bilionário ser o maior acionista da empresa. O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, adquiriu no dia 14 de março uma participação acionária de 9,2% no Twitter, segundo o documento de um relatório divulgado nesta segunda-feira, dia 4 de abril, potencialmente tornando-se o maior acionista da empresa. As ações do Twitter subiram 23% antes da abertura do mercado e seguiu com essa valorização no fim desta manhã, após a revelação que ocorreu pouco após Musk postar na sua rede social que estava pensando seriamente na construção de uma nova plataforma de redes sociais, Hermano. Bem, Matheus, esses movimentos, de compra de ações entre empresas é um conceito na economia, a gente chama de empresas-rede, que nada mais é a capacidade que o setor financeiro tem de permitir que os grandes empresários, em que boa parte das suas fortunas estão em ações, participem com maior empenho desse grande jogo aí das ações, Tipo, o Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo e ele está num processo de se desfazer de algumas ações da sua principal empresa, a Tesla, a empresa de automóveis em sua maioria, se não a totalidade, eu não sei, de carros elétricos. Então, à medida que ele deseja, ou ele talvez não concorde com a atuação de uma determinada empresa, o setor financeiro das ações permite isso, Se você tiver dinheiro suficiente para comprar ações, você consegue chegar a uma certa percentagem que o permite, então, começar a modificar as políticas, a administração da empresa. E aí, resta saber, se qual que é o interesse. É realmente o interesse do Elon Musk de entrar nesse setor, Ele sair, então, da produção de automóveis, SpaceX, expedição aí para fora da Terra e tudo mais, e ir para a tecnologia dessa informação, das redes sociais. Se é realmente uma ideia de criar uma nova rede, com uma nova dinâmica, um novo conceito. E aqui a gente tem que lembrar que, no começo, as redes sociais elas funcionavam muito no esquema de consórcio, que explico, que assim, todo mundo escolhia uma e não tinha muito espaço para outras. Agora, o que a gente vê aí despontando mais recentemente é que existe sim uma ou algumas que dominam, mas as pessoas começam a se acostumar com a ideia de ter várias redes sociais e ter diferentes conceitos de rede social. Então, assim, esse produto de rede social que antes foi lá um monopólio do Orkut, que antigamente passou pelo Facebook e hoje já tem Facebook, WhatsApp, TikTok, Kawaii, Instagram, Telegram, WhatsApp. Então, assim, é um mercado que se diversifica muito. E talvez o Elon Musk esteja interessado em entrar, e aí é muito mais, talvez, estratégico para ele pegar uma empresa que esteja funcionando e tentar readequar ela conforme aí a sua visão de negócio, do que começar uma do zero. Então, é tudo essa questão de jogo que o setor financeiro permite, porque as ações tá lá para serem negociadas, e se você tem capacidade de comprar, você compra e você pode começar a atuar na gestão dessa empresa, a partir de um certo percentagem do capital que você detém.
Muito bem, são 6 horas e 56 minutos. Essa participação de Hermano Caixeta aqui na Rádio Clube 98. Hermano, de saída da Petrobras, Silva e Luna diz que só deixa a empresa após solução definitiva. General foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, quando o governo apresentou a lista de novos conselheiros da Petrobras para aprovação na Assembleia Geral, marcada para o dia 13 de abril. Matheus, assim, é que negócio, né? Como tudo no governo Bolsonaro é muito difícil. Primeiro, até agora, não entendi exatamente qual é o motivo do presidente estar trocando o presidente da Petrobras nesse momento. Não que eu goste ou defende ou de alguma forma aprove a conduta do Silvio Luna à frente da Petrobras, mas o que me indaga é, aparentemente, isso nas declarações do próprio ministro Paulo Guedes, do Mourão também falou alguma coisa nesse respeito, que é trocar para permanecer igual. Então, por que exatamente está tirando o alto ao presidente, que eu discordo da sua condução, discordo, né, tá nesse governo, é responsável por a gente estar pagando o preço da gasolina que a gente está pagando, passa exatamente pela cadeira da presidência da Petrobras. Então, né, a gente já teve aqui algumas vezes falando sobre como a Petrobras é um dos grandes monopolistas da produção de combustível e ela tem sim capacidade de atuar no nosso mercado doméstico. Só que ela opta já faz 6, 8 anos para prestigiar os lucros acionistas, aquele pessoal que tem as ações preferenciais, em detrimento do resto da população brasileira que está pagando um preço aí de combustível como se não tivesse uma grande empresa estatal para nos favorecer, né? A gente está pagando a flutuação acrescida da variação cambial, né? Que o buraco é ainda mais baixo, se sobe lá no mercado internacional, aqui sobe mais ainda por causa do câmbio. E o Silvio Luna, ele é uma da personificação, claro que não é só ele, mas toda uma diretoria e uma série de cargos indicados também dentro da Petrobras, que são responsáveis por a gente estar pagando esse preço absurdo no combustível. O que eu fico com a leitura, que é uma tentativa exatamente de lançar um boi de piranha, falar assim, né, vou trocar esse presidente porque aí fica a culpa só dele, né, como se não fosse, ao fim e ao cabo, a culpa do próprio Bolsonaro por política de paridade no comércio internacional que prestigia o investidor financeiro. Então, assim, se vai trocar pelo mesmo, por que está trocando exatamente? E o que me parece, né, fazendo essa leitura um pouco mais profunda, é de que essa tentativa de empurrar a culpa no Silvio Luna e, ao mesmo tempo, lotear, mais uma vez, os poucos cargos que o Guedes ainda tinha alguma autonomia ou tinha algum tipo de controle com aquela tal agenda liberal. Ou seja, o centrão, já totalmente aí, o centrão do Bolsonaro, né, o centrão que faz parte do Bolsonaro, o Bolsonaro que faz parte do centrão, ou nas mãos, né, em mais um setor, já está no Ministério da Educação, Transporte, Casa Civil, agora vai entrar também, provavelmente, com a Petrobras. Um negócio que também no governo Bolsonaro é tudo mais complicado, o nome que o Bolsonaro indicou, aparentemente não passou numa sabatina interna da Petrobras, porque assim, a Petrobras é uma empresa estatal, mas além dela ser uma empresa estatal, ela está cotada na Bolsa de Valores. Para ela estar cotada na Bolsa de Valores, ela tem que obedecer uma série de regras, como as empresas de capital aberto, né, grandes empresas americanas, Walmart, Coca-Cola, enfim, para prestar contas, né, para os seus investidores. E por isso elas têm então um processo, quando vai trocar a presidência, que eles analisam a história, né, do candidato ali, porque a CVM, que é o órgão que regulamenta a Bolsa de Valores, ela exige que seja transparente, que a escolha se dê por parâmetros de capacidade e tudo mais, e que tem que ser aprovado, então, de uma Assembleia Pública, com relatório público e tudo mais. Isso não por ser uma empresa estatal, e sim por ser uma empresa na Bolsa de Valores. E enfim, o nome lá indicado pelo Bolsonaro, né, como se fosse algum tipo de novidade, foi rejeitado pelas relações que ele tem com empresas, com o sindicato de produtores, eu não sei exatamente, mas um sindicato de distribuidores de gás e combustível, né? Então, assim, exatamente os distribuidores, uma relação muito direta. Então, isso né, impossibilita do ponto de vista da CVM, né, da regulação das empresas de capital aberto, já rejeitou. Junto disso, né, isso
então pelo regulador do setor financeiro. Do outro lado, a gente já tem também algumas aberturas do TCU e do Ministério Público Federal para investigar esse senhor que o Bolsonaro queria pôr na presidência da Petrobras. Então, assim, para mim, eu acho que essa troca, nesse momento, com uma troca que não representa nenhum tipo de mudança na empresa, é mais uma troca do Centrão pôr a mão na Petrobras e voltando exatamente aquilo que tanto se criticou, né, por muito tempo o PT por fazer, que foi lotear os cargos da Petrobras na mão de políticos aliados. Né? Enquanto isso, só que agora, se antes o PT fazia isso, loteava para que a Petrobras subsidiasse a gasolina, agora o Bolsonaro ele entrega a Petrobras na mão do Centrão, mas não para subsidiar a gasolina, sim para continuar cobrando esse preço absurdo que a gente está pagando nos combustíveis. Então, assim, toda essa análise que eu faço. É empurrar a responsabilidade para o Silvio Luna, que, enfim, de santo não tem nada. O cara é general e ele recebe salário. Hoje eu estava lendo sobre isso, ele recebe o maior salário do Brasil de um ente público. Vamos lá, pensa comigo. Ele ganha mais que o presidente da Câmara, que o Senado, que juízes, porque ele acumula o salário de general, que, diga-se de passagem, é um ótimo salário para generais que nunca foram em nenhuma guerra. E do outro lado, ele recebe de presidente da Petrobras, que é um salário também muito bom. Então, assim, né, o Silvio Luna ele vai perder uma boa mamata aí que ele estava ao longo desses anos. E aparentemente tá difícil de conseguir alguém para assumir essa mamata aí no governo Bolsonaro. Muito bem, 7h03. Este o comentário do a participação de Hermano Cacheta aqui na Rádio Clube 98, com o comentário de segunda-feira. Hermano, semana de 4 dias de trabalho. A agência brasileira vê tarefas mais organizadas com modelo. Modalidade vai ser testada em 30 empresas no Reino Unido. Advogados alertam para custos no caso de reversão do quadro após adesão. Já imaginou chegar ao fim do domingo e não ter que se preocupar em trabalhar no dia seguinte, ou encerrar o expediente na quinta-feira e já começar a aproveitar suas horas de folga? A semana de 4 dias de trabalho já é uma realidade em empresas pelo mundo. Nesses casos, os funcionários têm uma folga a mais além do sábado e domingo, substituindo assim as 40 horas semanais de trabalho por 32 horas. Será que vai decolar semana de 4 dias, Hermano? Bem, Matheus, é o seguinte, é o que eu costumo dizer, as pessoas dos países desenvolvidos, eles não têm um cérebro maior que o nosso, eles não têm 2 corações ou de alguma forma seres humanos especiais, né? Eles são seres humanos como nós. Só que os países desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos, mas principalmente da Europa, já fizeram algum tipo de acordo, na verdade, por pressão da classe trabalhadora no pós-guerra, junto da ameaça vermelha da União Soviética, conseguiram barganhar junto ao seu governo, às empresas, né, a economia, ali, como trabalhadores, empresários, governo, conseguiram barganhar direitos como saúde, educação de qualidade, infraestrutura de qualidade, junto com salário digno também, e conseguiram avançar aí no estilo de qualidade de vida, e são, por isso, né, os países mais desenvolvidos, com os melhores índices em todos os quesitos. Infelizmente, no Brasil, a gente teve um momento, né, em a nossa história recente, que a gente teve avanços nos direitos trabalhistas, né? A gente teve seguro-desemprego, o abono abono salarial, a regulamentação de algumas profissões, teve o aumento, de fato, do salário real, que a gente já falou isso ao longo de alguns 8 anos ali, entre 2004 a 2010. Contudo, desde 2012, então 2014 para ser mais preciso, a gente está caminhando na direção oposta. Então, assim, enquanto os países desenvolvidos estão entendendo que a qualidade de vida do trabalhador, ele ter como consumir, ele ter um salário digno, a dinâmica da demanda que ele gera consumindo, viajando, comprando e tudo mais, é importante para a economia, eles já estão assim no outro estágio, né, que estão começando a pensar em diminuir o tempo de trabalho.
Claro que eles podem fazer isso porque eles têm uma produtividade muito alta, né? Eles têm aí uma indústria, economias muito industrializadas, com aquelas máquinas tecnológicas que produzem muito com pouco trabalhador, né? Pouco trabalhador produz muita coisa, então eles realmente têm um salário real, uma produtividade do trabalhador e um salário real maior que o nosso. Contudo, a gente nem caminha mais para esse, a gente nem tem mais andado para esse lado. Na verdade, nos últimos anos a gente tem caminhado na direção oposta, que ao invés do trabalhador, que é quem produz e gera riqueza no país, lutar pelos seus direitos, o que a gente viu foi cortando, né, esses direitos do trabalhador, como a aposentadoria mais tarde, como a estabilidade da carteira de trabalho. Então, assim, a própria PEC do limite de gastos com educação e com saúde, com infraestrutura. Então, o Brasil, desde que, teoricamente, quis ser liberal, quis ser de direita, sendo um país de renda média, sendo um país da periferia do sistema capitalista, sendo um país que não tem indústria, quis ser liberal. Desde quando a gente decidiu ser liberal, veio essa história de que tem que cortar os direitos dos trabalhadores como se fosse a forma de cortar os custos. E com isso a gente está vendo aí, a gente não tem dinheiro para consumir, e se a gente não consome, as empresas não investem, não contratam e entram na espiral depressiva que a gente está vivendo desde então, né? Não cresce, não gera emprego, as pessoas não compram, enfim. Isso, tanto na questão trabalhista, então a gente viu cortar todos os direitos relacionados à carteira do trabalho, à aposentadoria e tudo mais. E, junto com isso, né, como a gente estava falando aqui também, abriu mão de ter um controle maior sobre os combustíveis através da Petrobras. Então, por que resolveu ser liberal? Diminuir os gastos com educação, com saúde, com infraestrutura. Por que resolveu ser liberal? Então, a gente tem que, de novo, pôr a mão na consciência, entender que esse discurso de que ser liberal é a forma de crescer economicamente, é só um discurso vindo de cima para baixo. Quem hoje é país desenvolvido, e isso eu falo porque o tema da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutorado foi levantar, né, como os países conseguiram alcançar o primeiro mundo, como que os países saltaram de degrau. E esse basicamente foi um dos meus estudos, e todos os países que hoje são desenvolvidos, eles se tornaram desenvolvidos porque fizeram, por exemplo, reforma agrária, porque aumentaram o salário real, porque protegeram a sua indústria nascente, porque incentivaram a sua indústria para gerar melhores empregos, mais produção, né? Porque eles defenderam esse setor produtivo, essa demanda interna, e não ficaram subsidiando exportador de matéria-prima, de commodities, de milho, de café e essas coisas que são muito baratas no mercado internacional. Então, assim, nenhum país se desenvolveu sendo liberal. Infelizmente, a gente foi empurrado essa ideologia liberal na nossa cabeça e a gente não tem dinheiro para ser liberal, sabe? Eu se eu tivesse um patrimônio aí de uns 50 milhões para cima, eu seria liberal, porque aí seria do meu interesse. Mas eu, como professor de universidade federal, um estudante de graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal, como renda média, eu não posso ser liberal. Eu não tenho direito de ser liberal porque eu não tenho dinheiro para ser liberal. Então, assim, eu vou pedir para o pessoal que nos ouve, que teoricamente se julga liberal, pensa se realmente seus interesses são atendidos por esse discurso, quando, na verdade, o pequeno empresário, o pequeno comerciante, esse sofre a concorrência. E a gente já falou disso também, que a concorrência dos pequenos é real. E isso realmente é difícil, mas a concorrência para os grandes é muito fácil, são poucos. Tem o Elon Musk aí, que pode comprar metade de uma empresa, se ele quiser, metade de uma grande empresa, se ele quiser. Então, assim, quanto mais a gente vai subindo na escala do dinheiro, mais o mercado fica menos liberal, né? Então, quanto mais dinheiro, menos liberal, mais monopólio, mais oligopólio a gente tem. Então, vamos entender que muitas vezes esse discurso liberal ele é só bom para quem está lá em cima e ele é ruim para a grande maioria das pessoas, o qual eu me encaixo e os quais eu acho que a grande maioria que está nos ouvindo hoje na Rádio Clube também se encaixa.
Hermano, Real e Ibovespa têm segunda maior valorização no mundo neste ano, diz levantamento. O Real teve uma valorização de 17,8% em relação ao dólar no primeiro trimestre de 2022, a segunda maior dentre 120 países, enquanto o Ibovespa avançou 34,6%, com a segundo melhor desempenho dentre 79 bolsas, segundo o levantamento da Agência de Classificação de Risco, Austin Rating, feito a pedido do CNN Brasil Business. A moeda norte-americana já opera na casa dos R$ 4,66 em relação ao real, segundo o fechamento até a sexta-feira, se distanciando da casa dos R$ 5,00 ultrapassada em 2020. Hermano, a alta da moeda brasileira é um ponto interessante, mostra que a economia está se desenvolvendo ou não é bem assim? Bem, Matheus, o que os analistas aí de câmbio mostram é que, na verdade, é muito mais um resultado de desvalorizações das moedas de fora do que, de fato, uma valorização do real, né? Mas tem também um componente de valorização do real, porque é o seguinte: guerra na Ucrânia, guerra na Rússia, ambos mercados emergentes, assim como o Brasil, e esse dinheiro, então, não pode ir mais para a Rússia, não pode ir para alguns países, vai buscar outros países, assim como o Brasil. Então, tem esse resultado de estar diminuindo a concorrência aí dos países emergentes, e tem também a própria desvalorização do dólar, né? A moeda internacional. O que eu fico me perguntando, e aí de novo, eu me pergunto para o ouvinte e me pergunto se vale a pena ser liberal. Eu sempre quando eu vim aqui falar sobre o aumento do combustível, eu falava, gente, está aumentando porque o dólar está valorizado, o real está desvalorizando, então o preço lá fora, que está aumentando o preço, ele fica mais alto porque a nossa moeda não está valendo nada, está desvalorizando. E era isso que estava acontecendo. Agora eu me pergunto, né, para quem é defensor da ideia do livre mercado, o real está valorizando. Por que o nosso combustível ainda não caiu do preço? Porque quando é para subir, sobe no outro dia. A gente tem que correr para o posto, fazer fila para encher o tanque, porque no outro dia já vai estar o preço corrigido. Agora que está caindo o dólar, né, nesse cenário de mudança do mercado internacional financeiro devido à guerra na Ucrânia, por que nosso combustível ainda continua alto? Por que a Petrobras ainda continua praticando o preço que ela está praticando? Para pagar, para recompor os lucros dos acionistas? Bem, essa é a verdade, para recompor o lucro dos acionistas. Isso não é o Hermano que está falando, é a própria Petrobras que anunciou a próxima divisão de dividendos, se eu não me engano, de 100 milhões de reais. Então, assim, sabe, o real está valorizando, o dólar está baixando. Por que o liberalismo e tal do mercado não funciona agora na hora de nos beneficiar? Parece que o mercado, a gente só acredita no mercado quando sobe, né? Quando fica mais caro, então fica mais caro aqui. E quando fica mais barato, não fica mais barato. Então, assim, tá difícil a gente confiar nesse tal equilíbrio de mercado e achar que as coisas vão se balancear, porque quando sobe, sobe muito rápido, mas quando cai, não vê essa queda. Agora sim, microfone ligado. Tô aqui falando e nada, viu, mano? O microfone desligado. Pra gente já encaminhar pro encerramento, irmão, bancos e agro lideram ganhos financeiros do quarto trimestre. Varejo vai na contramão. Segundo especialistas, empresas do setor de mineração e siderurgia também se beneficiaram com os preços elevados das commodities e o real enfraquecido na reta final de 2021. Os bancos e as companhias do setor agrícola lideram os ganhos da temporada de balanços financeiros do quarto trimestre, que terminou na quinta-feira, 31. No sentido contrário, com resultados negativos, está o varejo. As instituições financeiras apresentaram resultados acima do esperado pelos especialistas entrevistados pela reportagem. O estrategista de ações do Santander Corretora, Ricardo Peretti, afirmou que os bancos se mostraram resilientes ao longo de 2021. O Itaú, por exemplo, registrou lucro líquido. Banco Itaú registrou lucro líquido de 7,2 bilhões. Eu vou repetir para você que está me ouvindo. O Itaú registrou lucro líquido de 7,2 bilhões no quarto trimestre de 2021. Ano que a gente teve até manifestação de comerciantes Brasil afora, com o comércio fechado. Itaú lidera
com 7,2 bilhões. Lucro só no quarto trimestre, 33% acima do mesmo período de 2020. Banco do Brasil, um banco considerado estatal. O último trimestre de 21, o lucro líquido ajustado, 5,9 bilhões, crescimento de 60,5% na comparação anual. No acumulado do ano, os ganhos foram de 21 bilhões, um recorde para o Banco do Brasil. As empresas do setor de mineração e siderurgia também se beneficiaram com os preços elevados das commodities e o real enfraquecido. Segundo o analista sênior de renda variável da AZQuest, João Mamed, os destaques no trimestre ficaram por conta de Usiminas e da Gerdau. Tudo bem, empresas do setor privado, assim como o Banco Itaú, terem aí os seus lucros elevados. Mas eu não me recordo de em nenhum momento os boletos ficarem em atraso, aquelas pessoas que tiveram que fechar comércio, tiveram que baixar suas portas, não puderam atrasar em nenhum momento, principalmente em 2021, tempo em que a pandemia foi mais cruel em nosso país. Eles continuaram normalmente e a grande maioria trabalhando de casa. E mesmo assim, um lucro líquido de 7,2 bilhões. Ô Hermano, eu sinceramente, eu me revolto. Vou ser bem sincero, eu me revolto porque banco lucrar em cima do brasileiro que sofre. É o resumo. É o que eu consigo resumir para você que está sintonizado comigo. O brasileiro que sofre, que paga suas contas em dia, ou aqueles que entram em dívida, que pagam juros. E aí, irmão, eu vou deixar para você explicar porque de economia eu entendo muito pouco. Mas, sinceramente, um lucro de 7,2 bilhões é muito injusto. E ainda, Banco do Brasil, 5,9 bilhões, crescimento de 60,5%. Irmão, me explica. Tem interferência? O povo contribuiu para esse lucro ou não? Bem, Matheus, é o que eu falo, né? Talvez, se de alguma forma o caminho para a gente socializar esses lucros seria se a gente tivesse, se o povo brasileiro tivesse ações, né, desses bancos e conseguissem participar um pouco da divisão desses rendimentos. Primeiro eu vou fazer só um nível de comparação para a gente ter uma ideia do que são 7 bilhões, né? Porque é difícil de mensurar o que é 1 milhão de segundos, o que é 1 bilhão de segundos e o que são 7 bilhões de reais. Para a gente ter uma ideia assim, do que é esse dinheiro, e é trimestral, viu? É o lucro de 3 meses. O orçamento para o Ministério da Saúde em 2021, ano de pandemia e tudo mais, foi 5 bilhões. Anual. O Itaú, então, teve um lucro. Ele ganhou em 3 meses mais do que a gente gasta durante o ano inteiro de pandemia, com médico, remédio, seringa, hospital, TI, combustível, SAMU. Então, só para vocês terem uma noção do quanto é 7 bilhões, o Itaú, com lucro de um trimestre, conseguiria pagar o orçamento do Ministério da Saúde para o ano inteiro. E todas as obras de infraestrutura, 5 bilhões e meio em 2021, no ano inteiro, e faz isso em 3 meses. Os resultados que você leu aí, né, que puxaram o crescimento, o setor financeiro e as empresas do agronegócio, é exatamente o que é a nossa economia. A economia brasileira, do ponto de vista macro, a gente trabalha de segunda a sábado, que as empresas que dão lucro são bancos e empresas do agropecuário, né? Então não é o pequeno proprietário rural, o médio produtor rural, são as grandes, Cargill, Bunge, esse pessoal que compra do pequeno produtor, né? Que é, na verdade, na grande maioria das vezes, a única empresa aos quais os produtores podem vender a sua produção, né? Que são os que a gente chama de monopcionista. Você só pode vender para Cargill, né? Se você produz soja, enfim, uma certa quantidade que você tem que vender. Não tem como você intermediar. Claro que tem, mas não em sua grande maioria. Mas, enfim, a economia brasileira, então,
povo brasileiro trabalha para dar lucro para banco e para o agronegócio. O agronegócio, porque a gente é um país grande, agriculturado, grandes, imensas produções, né, que uma empresa é dono de quase um país, né, em outra parte do mundo. Então a gente tem fazendas do tamanho da Suíça, da Eslovênia, fazendas imensas de empresas que tiram lucro dali, empregam pouca gente, geram muito dinheiro, pagam pouquíssimos impostos e vende lá para fora, né? E se beneficia de câmbio desvalorizado, porque aí vende em dólar, né? E se beneficia do comércio internacional, que quase nunca para, né? O mundo inteiro tem que comprar soja brasileira, então assim, você sempre vai ter para quem vender, não tem risco nenhum. Ainda conta com subsídios de safra, subsídio do governo. Então, assim, né, é um setor muito privilegiado para depois vir falar que é o setor que puxa o Brasil, né? Então, enfim. E o outro é o setor financeiro. E aqui eu vou falar para o ouvinte, e isso é uma situação de grande parte da população brasileira, que trabalha para pagar juros para banco. Sabe, seja a pessoa física que se endivida no cartão de crédito, seja através dos crediários, com 3, 4 eletrodomésticos, por exemplo, no valor do crediário, sabe, isso é juros para as financeiras e para os bancos, sejam as pessoas que financiam suas casas, apartamentos, carros, que ficam pagando juros exorbitantes para os bancos, um dos maiores juros reais do mundo é brasileiro. Então, assim, vamos parar para pensar. A gente fala muito de que acha ruim pagar imposto, mas se a gente parar e pensar quantos dias para pagar juros para banco, a gente vai perceber que a gente é empregado do banco indiretamente, porque parte do nosso salário já fica lá para a gente poder ter um carro para poder trabalhar, para a gente ter uma casa para morar, para a gente poder comer. Então, em alguns momentos a gente tem que pegar empréstimo ou depende do cartão de crédito. Então, isso para a pessoa física, né? Para o PF, para o CPF. As empresas é a mesma coisa. O drama de todo empresário é conseguir, do que ter lucro, é conseguir pagar os seus financiamentos com o banco. Porque os financiamentos para o pequeno e médio empresário é muito caro, sabe? Se não tem um grande volume de garantia, ou se não tem alguma linha especial do governo, como tem os produtores rurais, é muito caro para o pequeno empresário tomar emprestado com o banco para aumentar a sua produção no Brasil. E isso é difícil. Então, assim, e aí você vê boa parte dos balancetes das empresas, das pequenas e médias empresas, comprometido com financiamento de capital de giro, financiamento de investimento. Então, assim, é a pergunta que eu faço: quanto tempo você trabalha para banco ao longo da sua vida, sabe? E é isso que dá, então, ao longo de um trimestre, o Itaú lucrar mais do que se gastar no Ministério da Saúde o ano inteiro, sabe? E assim, a economia é muito difícil, Matheus. Quanto mais você analisa esses dados, mais você percebe que realmente são pouquíssimas pessoas que ganham dinheiro aqui no Brasil, sabe? E a grande maioria ou tem que pagar imposto de renda alto, tem que pagar imposto para o governo financiar produtor rural, que, convenhamos, eu acho que não precisa de financiamento, ou para pagar juros para banco. Lembrando que a gente paga também como pessoa jurídica e ainda tem 20% dos nossos impostos que vão direto para o pagamento da dívida pública brasileira. Então, assim, a gente paga lá no financiamento, cartão de crédito, no empréstimo, as empresas pagam no capital de giro, no investimento, o governo paga juros da dívida pública e a gente, né, que financia isso tudo, não sobra dinheiro, não sobra nenhum tipo de salário aí que dê conta de pagar tanto dividendo aí para banco e para o setor do agronegócio, que é privilegiado e prestigiado pelas políticas públicas há vários anos no Brasil. Aqui na Rádio Clube 98, 7 horas 25 minutos. Vamos ouvir aqui a participação do Hamilton. Hermano, a participação do Hamilton. Boa noite, Matheus. Boa noite, Hermano. Boa noite aos ouvintes da Rádio Clube. Ô, Hermano, hoje quando você vai discutir com um bolsonarista relacionado aí aos cortes do direito trabalhista, né? Eles argumentam que tem muito brasileiro indo para os Estados Unidos trabalhar de forma explorática e ilegal. Aí você para e pensa, né?
Aí eles falam assim que lá não tem direitos trabalhistas. Aí eles não sabem nem o que estão falando, que lá tem. Desde que você seja legalizado, lá tem direito trabalhista. Agora, se o cidadão vai para lá irregular, para trabalhar de forma irregular, né? Mão de obra barata, que é a mão de obra esporádica lá, mesmo o cara indo e trabalhando irregular, ou seja, entrando irregular e trabalhando de forma escravizada nos Estados Unidos, escravizada entre aspas, né? Porque por mais que o cara lá trabalhe de forma irregular, ele tem mais direito que aqui, garantido. Ele ganha muito mais do que aqui. Aí você vê essa turma falar assim que não tem que ter mais férias, não tem que ter mais 10º, não pode pagar fundo de garantia, não pode pagar contribuição de INSS, que o brasileiro está caçando ir para os Estados Unidos, trabalhar lá sem carteira assinada e está querendo direito aqui. É uma análise comparativa assim meio fora da realidade, não é não, irmão? Explica isso para nós, por favor. Ô, Matheus, essa matéria aí dos lucros do banco, nada como um dia, melhor, como um governo atrás do outro, né? Porque na época do governo do PT, até hoje eles jogam isso, falam isso, né? Que na época do PT os bancos ficaram bilionários, explorando o povo. E agora, hein? Agora eles estão caladinhos, né? Estão aceitando calados, né? Agora os bancos têm que dar lucro, né? Porque afinal das contas descobriram que empresa privada vive de lucro, né? Engraçado, né, gente? Nada como um governo pós o outro, né? Pra gente ver que são 2 pesos e uma medida, né? Não é 2 pesos e 2 medidas, né? É uma vergonha isso, viu, gente? É uma vergonha. Eles não têm argumento, eles não têm noção da realidade e culpa tudo o governo passado. Tudo é o governo passado. É fora da realidade mesmo. E o Cristiano participando aqui conosco. Matheus Alves, como explicar? Poupança e outras aplicações com rendimentos baixos, inflação alta e lucro astronômico dos bancos. Hermano, o seu destaque final. Bem, só para comentar ali o Hamilton, falar que acontece simples, Hamilton. Salário mínimo lá nos Estados Unidos é $7,25. Isso aí dá, grosso, é R$30 aí, por hora. Então, assim, beleza, vamos tirar contribuição INSS, vamos tirar seguro-desemprego e vamos pagar R$30 a hora para todo, o mínimo, para todo trabalhador aqui no Brasil. R$30 por hora aí, o cara trabalhar 5 horas, R$150 por dia, 10 dias, 20 dias, R$3.000, você trabalhando 5 horas por dia. Aí, tudo bem. Então, assim, o brasileiro vai para trabalhar nos Estados Unidos exatamente porque lá ele ganha R$30 por hora. Isso sem contar que esses R$30 por hora lá compra muito mais coisa do que compra aqui no Brasil. Então, assim, a conta é simples, né? Vamos pagar de mínimo, né, esse valor aqui no Brasil, depois a gente começa a conversar sobre os outros direitos, porque na Europa eles ganham isso e ainda tem educação, saúde pública, 13º, férias e tudo mais. Então, igual você falou, né? É uma covardia e o direto é esse, né? O salário lá é muito mais alto que o nosso salário aqui. Pronto. Por isso que as pessoas querem ir para lá. Então vamos aumentar nosso salário e não diminuir como vem acontecendo. E, não, pra ser bem sincero, né? Como vem sendo mantendo estável, parado nos últimos 4 anos de salário real. Então, a questão é sempre essa, né? A ideia de ser pobre liberal, sabe? A gente tem que botar a mão na consciência, a gente não tem dinheiro para ser liberal. Classe média, classe baixa, classe média alta, 95% da população brasileira não tem condição financeira para ser liberal. É essa a minha reflexão que eu vou deixar para o pessoal aí e agradecer essa participação. Semana que vem. É isso então, irmão. Até semana que vem, se Deus quiser. E obrigado pela participação. Obrigado, Matheus. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Não saia daí. De tudo um pouco.